Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, o podcast do Geon. Eu sou o Igor e sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou o Gabriel. Também faço parte do GEON e sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje, nós estamos com o convidado Dr. Miguel Ângelo para uma conversa sobre câncer de esôfago. Mas, antes de iniciar a conversa sobre o tema de hoje, vamos apresentar o nosso convidado. Dr. Miguel Ângelo concluiu o doutorado em medicina pela Universidade de São Paulo em 1998. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Ceará. Trabalha com endoscopia digestiva, sendo chefe da unidade de endoscopia digestiva do HU da UFC. Pesquisa sobre a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, doença de Chagas e outras anormalidades digestivas. Seja bem-vindo, doutor Miguel. Olá, Dr. Obrigado. Miguel. Olá, Igor, Gabriel. Obrigado pelo convite. O prazer de estar aqui. Espero contribuir com o GEON e com os ouvintes de vocês. O prazer é todo nosso. Doutor, sobre o câncer de esôfago. A nossa primeira pergunta é básica, mas fundamental. A gente quer saber o que é o câncer de esôfago. Bom, primeiro, o que é o esôfago, né? O esôfago é a via de alimento que vai da boca ao estômago. Ele tem várias outras funções, mas vamos entender que é essa via de alimento apenas. O câncer de esôfago é um tumor, ou seja, células anormais do esôfago se multiplicam e acabam formando um tumor, uma bola dentro do esôfago. E esse tumor acaba obstruindo essa passagem da boca para o estômago, causando alguns sintomas, impedindo, por exemplo, uma alimentação adequada. Certo. E, doutor, a gente sabe que hoje em dia o câncer é uma doença comum e há vários tipos diferentes de câncer. Sendo assim, os tumores de esôfago são comuns? Eles não são raros, eles são menos comuns do que, por exemplo, outros dois tumores do trato gastrointestinal. Ele é bem menos comum que o câncer de intestino grosso e menos comum também que o câncer de estômago. No Nordeste, o câncer de esôfago é o sexto câncer mais comum para homens. Para mulheres é diferente, é o 13º câncer mais comum. Isso varia também conforme a região. Na região sudeste do Brasil, ele é um pouco menos comum, tanto para homens quanto para mulheres. Então, ele não é raro. Não está entre os cânceres mais comuns, mas não é raro, definitivamente. Certo, doutor. E sobre isso, você pode falar um pouco mais sobre quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer de esôfago? Ou seja, aqueles fatores que a pessoa pode ter ou pode praticar que vão aumentar a chance dela contrair essa doença? Quando a gente fala de câncer, não existe um câncer. O câncer é um estágio mais final de diversas, a gente pode entender como diversas doenças. No câncer de esôfago, existem, por exemplo, dois tipos. Um que acomete a parte mais alta do esôfago e outro que acomete a parte mais baixa do esôfago. O câncer tradicionalmente mais comum em boa parte do mundo é o que acomete a parte mais alta do esôfago. Esse câncer está perdendo o lugar para o câncer mais distal. Certo? Esse câncer do esôfago, de forma geral, principalmente o que acomete a parte mais alta, ele tem uma relação com muitos hábitos, como, por exemplo, consumo excessivo de álcool, tabagismo e um baixo consumo de frutas, verduras na dieta. Para você ter uma ideia, esses três fatores associados explicam quase 90% dos cânceres de esôfago, do risco de câncer de esôfago. Existem outros fatores de risco, como, por exemplo, isso é mais comum na região sul do Brasil e na Ásia, que é o consumo de bebidas muito quentes, com frequência, num volume alto ao longo do dia. No caso, chimarrão, chá, café em excesso. Tem estudo que mostra que se você põe uma xícara de chá quente, né? Em vez de beber imediatamente, vai beber só 6 minutos depois, só isso. Esses 6 minutos esfriando já reduz o seu risco de câncer de esôfago. Bom, agora esse risco com o consumo de bebida muito quente é quando realmente esse consumo é exagerado, tá, pessoal? Existem outros fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade. A obesidade é um fator de risco quase geral para diversos tipos de câncer. Existem alguns fatores genéticos associados ao câncer de esôfago, são menos comuns, mas existem. Existem síndromes, a gente chama de síndromes, são doenças complexas que aumentam o risco.
A ingestão, o trauma do esôfago, quando se ingere acidentalmente agentes cáusticos, então uma criança ou um adulto mesmo, por algum motivo, ingeriu acidentalmente ou não soda cáustica, por exemplo, isso causa um trauma no esôfago que a pessoa vai levar essas cicatrizes para o resto da vida. Isso aumenta o risco de câncer de esôfago. Doenças que mudam muito a anatomia do esôfago, uma doença chamada acalásia, que no nosso meio ainda existe por conta da doença de Chagas. Essa doença deixa o esôfago bem grande e acumulando o alimento, às vezes por dias dentro do esôfago. Isso causa uma irritação contínua do esôfago e isso também aumenta o risco de câncer de esôfago. Existem outras doenças menos comuns e outras condições menos comuns que podem aumentar o risco. De dieta, nós falamos o baixo consumo de frutas e verduras, mas também o consumo exagerado de carne vermelha pode aumentar o risco de câncer de esôfago. Então, é interessante que, além de aumentar o consumo de fruta e verdura, reduza o consumo de carne vermelha. Isso favorece a prevenção de câncer de esôfago. O câncer de esôfago distal, é aquele que está na parte de baixo do esôfago, ele está associado a uma doença muito comum. Mas, atenção, a quase totalidade das pessoas com essa doença não vão ter câncer de esôfago. E a gente consegue identificar aquelas pessoas que vão ter um risco um pouquinho maior de ter câncer de esôfago. Eu estou falando aqui da doença do refluxo. A doença do refluxo, ela pode, quando mais intensa, ela pode modificar o esôfago, a parte mais de baixo, mais baixa do esôfago, o esôfago distal, perto do estômago, e transformar esse esôfago mais perto do estômago numa condição que a gente chama de esôfago de Barrett. Esse é o nome de uma pessoa. Quando a pessoa tem doença do refluxo e tem essa complicação chamada esôfago de Barrett, é uma minoria dos casos que tem refluxo, tá? Esta pessoa tem um risco um pouco maior de ter câncer de esôfago de outro tipo, o tipo que acomete a parte de baixo, a gente chama de adenocarcinoma. O carcinoma da parte de cima a gente chama de carcinoma espinocelular, só para saber. É um nome diferente, mas só para saber. Então, a doença do refluxo complicada, com Barrett, também é um fator de risco para câncer de esôfago, tá? Certo, doutor Miguel. E agora que a gente já sabe quais fatores predispõem alguém a ter o câncer de esôfago, nós gostaríamos de saber também quais são os sinais e sintomas que uma pessoa com câncer de esôfago costuma apresentar. Certo. Então, no comecinho eu acabei falando que o câncer é um tumor, que ele cresce, são células anormais que crescem e formam um tumor, e esse tumor está crescendo dentro dessa via da alimentação. Então, esse crescimento dentro do esôfago dificulta o alimento descer, certo? Então, nós chamamos o sintoma que essa dificuldade causa, a gente chama de disfagia. O paciente normalmente chama de entalo. Agora, preste atenção. Tem um outro sintoma que as pessoas chamam de entalo, que é uma sensação de um bolo na garganta, mas não causa dificuldade do alimento descer. Esse bolo na garganta não tem nada a ver com câncer de esôfago, tá? Quando a pessoa se alimenta, engole e o alimento para, não desce mesmo, isso aí é que a gente chama de um entalo chamado disfagia, e esse é um sintoma que pode ocorrer no câncer de esôfago. Outras doenças benignas também causam isso, tá? Então, se você sente isso, não significa que isso é câncer de esôfago, não. Aliás, é mais comum ser por outras doenças benignas. Além disso, quando a pessoa tem essa disfagia ou entalo, isso atrapalha a alimentação. Então, a pessoa perde muito peso. Isso é uma característica importante do câncer de esôfago. Então, além desse tipo de entalo, uma perda de peso exuberante. Certo, doutor. E uma inquietação para muitas pessoas em relação ao câncer de modo geral, é justamente em relação ao tratamento. Então, a gente queria saber, o senhor pode falar um pouco sobre como costuma ser o tratamento do câncer de esôfago? Bom, é, existem duas fases. Quando o câncer de esôfago ele é bem precoce, a gente chama de precoce quando ele está limitado à pelezinha, à mucosa do esôfago. Às vezes, um simples procedimento endoscópico pode curar o câncer. Se ele for um pouquinho maior, tem que tirar uma parte desse esôfago por cirurgia e se reconstrói de outra forma. Existe uma técnica para isso. Se ele for um pouquinho maior ainda, inclusive acometendo profundamente o esôfago, às vezes até outros órgãos, pode se operar,
Mas, além disso, vai precisar de medicamento, é a chamada quimioterapia ou radioterapia. Existe uma combinação, uma associação de tratamentos que esta combinação cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ela vai trazer ao paciente a terapia mais eficiente. Quem organiza esse tratamento é o oncologista. E ele vai organizar justamente com o cirurgião oncológico, com o radioterapista. E, doutor, há algum meio de se prevenir desse tipo de câncer? Sim, então, como nós falamos há pouco, existem alguns fatores de risco. Os fatores de risco principais estão, principalmente, álcool, excesso de bebida alcoólica, tabagismo e uma dieta inadequada. A dieta inadequada é uma dieta pobre em fibras, pobre em frutas e vegetais, de forma geral, e ricas em carne vermelha. Além disso, uma dieta pobre em algumas vitaminas, como selênio, zinco, folato. Então, se você melhora a sua dieta, se você para de fumar e se você reduz o consumo de bebida alcoólica, você está evitando câncer de esôfago, além de várias outras doenças. Outros fatores de risco, particularmente associado ao câncer do esôfago mais distal, ao esôfago de Barrett e refluxo, é a obesidade. Na hora que se fala em prevenção de câncer, um outro fator muito importante é a gente olhar para a nossa família. Se você tem um familiar, nós chamamos de primeiro grau, avô, pai, mãe, irmão, filho, que teve um câncer de esôfago até outro, cedo na vida. O que é cedo na vida? Em torno de 50 anos, menos que 50 anos de idade. Então, nós devemos suspeitar que nessa nossa família nós temos algum fator genético que aumenta o risco desse câncer. Então, nós devemos fazer estudos genéticos que podem descobrir se nós temos esse fator de risco e, com isso, nós podemos tomar providências de rastreio, por exemplo, desse câncer que nós estamos mais vulneráveis. Então, é importante olhar para a família e fazer estudos genéticos quando couber. Não é todo mundo. A maioria desse tipo de câncer não tem um fator genético. São fatores ambientais. Muito interessante, doutor Miguel, essa presença dos fatores ambientais, né, o que mostra que realmente pode ser algo, pode ser prevenido, né? E, doutor, como a nossa última pergunta, a gente gostaria de saber algo muito importante. A cura para o câncer de esôfago? Bom, certamente a cura para o câncer de esôfago, assim como a cura para todo outro tipo de câncer. Nas últimas décadas, tivemos um avanço impressionante na terapia medicamentosa, na quimioterapia e outros tipos de tratamento do câncer, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. Então, mesmo o câncer um pouquinho mais avançado, se consegue uma sobrevida muito boa. Agora, a cura definitiva é quando você consegue detectar o câncer mais cedo. O câncer de esôfago, para você detectar mais cedo, assim, infelizmente não é muito fácil, porque quando ele vai causar aquele sintoma de obstrução que eu falei, ele já está um pouco grande. Mas se você entende que você tem um risco maior de ter esse câncer, consumo de bebida alcoólica, cigarro, baixa ingestão de fruta, consumo exagerado de carne, obesidade, história familiar, se você tem esses fatores de risco, e principalmente se tem mais de uma certa idade, você já pode fazer uma avaliação de rastreio desse tipo de câncer, pelo menos uma vez, e assim você consegue detectar precocemente a doença. O outro ponto importante é, os sintomas iniciais dessa doença, eles podem ser muito inespecíficos. Nem sempre vai começar com um entalo, às vezes um desconforto leve, mas qualquer sintoma numa pessoa com mais de 45 anos de idade, por exemplo, isso exige que a gente tome uma atitude um pouco mais detalhada nesse caso, fazendo alguns exames que possam detectar precocemente uma doença que possa nos dar uma cura relativamente fácil para essa doença, no caso, o câncer de esôfago. Para vocês entenderem, o câncer precoce de esôfago, a chance de cura é altíssima, superior a 90%. Com certeza, doutor. E é muito importante para a gente você estar aqui hoje para contribuir com esse conhecimento, que é muito valioso para a gente compreender melhor como é que funciona o câncer de esôfago. Até porque essa é uma das metas do G1, é disseminar a informação de que o diagnóstico de câncer não representa o fim de uma vida. A gente sabe que até pouco tempo atrás, o diagnóstico de câncer era visto, tinha esse estigma na sociedade, como se fosse uma sentença de morte. E hoje, como você mesmo disse, a gente sabe que tem cura, tem prevenção, então tem muitos fatores
que podem dar essa esperança maior para a população. Então, é essencial adquirir mais conhecimento sobre esse tipo de câncer e a sua prevenção. Então, doutor, a gente expressa nossa sincera gratidão ao senhor por sua participação brilhante e também expressamos a nossa gratidão com todos aqueles que acompanham a gente até este momento. E você, caro ouvinte, não perca a oportunidade de acompanhar o próximo episódio. E lembre-se de nos seguir no Instagram, @geonliga, para obter mais informações sobre o podcast e outros assuntos relacionados à oncologia. Queremos expressar novamente nossa gratidão ao professor Miguel e agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo por sua atenção. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, doutor Miguel. Muito obrigado, Prazer, doutor. pessoal, colaborar com vocês. Muito obrigado.